Êxodo capítulo 32. Feliz em ver também meu amigo Marcos Medeiros, que está filmando aí. Sei que muitos irmãos aqui têm meus DVDs, até os mais antigos. E é o Medeiros que me filma. Arca Produções já há muitos anos. Também tem uma parceria com o Medeiros já de quase uma década. Deve ter aí uns 8 a 10 anos que o Marcos Medeiros faz as minhas filmagens. Trabalho muito bom. Eu sempre indiquei o Marcos Medeiros. Eu conheci ele era pobre, para vocês terem uma ideia. Ele era pobre na época. Aí o tempo vai passando, né, irmão? Deus vai abençoando, vai mudando as coisas. Hoje ele é milionário. Nem tem tempo mais para me filmar. Hoje em dia meu filho me filma no celular, porque o negócio... com o Medeiros não dá mais para trabalhar, que o negócio ficou forte demais. Êxodo capítulo 32, por favor, eu vou ler do verso 1 ao verso 19, uma leitura um pouquinho extensa, mas é só para nós ganharmos tempo, irmãos, que aí quando nós terminarmos a leitura, você já sabe do assunto proposto. Eu vou até ligar o meu cronômetro aqui para eu não falar muito hoje, porque todas as vezes que eu estive aqui, não sei se é a terceira ou quarta vez que eu venho, terceira? Todas as 2 vezes que eu estive aqui, então, eu falei muito, falei mais de 1 hora. Hoje isso não vai acontecer, querendo Deus. Então, eu liguei até o cronômetro aqui para vocês verem, para eu não... Tá vendo? Aí, quando vai dando 1 hora, ele começa a piscar aqui na minha frente. Para eu não enfadar os irmãos. Você achou aí Êxodo 32? Só para eu saber, diga amém. A partir do verso 1 está escrito assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, ou seja, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril, ou seja, com um molde, com uma forma, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Preste muita atenção no verso 8. Se tem corrompido e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Tem uma versão que vai dizer rápido demais. Tem outra que vai dizer fácil demais, tem se desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixai-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque onde falaram os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus e darei a vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. Muita atenção no verso 16 também, que é uma chave para a mensagem. E aquelas tábuas eram obra de Deus.
Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas, ou seja, a escritura que é a grafia, a letra que estava nas tábuas era a letra do próprio Deus. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Amém e amém. Como eu disse, eu li os 19 versos para nós ganharmos tempo. O texto aqui é muito claro, está falando da corrupção do povo de Israel no meio do deserto. Israel cometeu o pecado da idolatria. Muito obrigado, queridos. Israel cometeu o pecado da idolatria. Fizeram para si um bezerro de ouro. Além da idolatria, Israel será ingrato a Deus. Por quê? Porque olha o que o povo diz quando o bezerro está pronto. O povo diz assim: estes são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Todos os milagres que esse povo tinha visto acontecer até aqui a península do Sinai, desde que Deus os havia arrancado do Egito com mão forte, como diz o texto, até eles chegarem aqui, eles pegaram todos esses milagres e disseram assim: quem fez foi esse bezerro. Então, além deles estarem no pecado da idolatria, estão mergulhados na ingratidão. Estão atribuindo a uma escultura todos os milagres que eles tinham visto. Aí eu pedi para você frisar comigo o verso 8 do capítulo 32, porque olha a definição que Deus dá a Moisés sobre esse momento do povo. Deus diz assim: Moisés, desce do monte, porque o povo se corrompeu depressa demais. Depressa eles se têm desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Olha o que Deus está dizendo: foi muito rápido, foi muito fácil, foi depressa que esse povo esqueceu tudo que eu fiz. Foi depressa, foi muito rápido que esse povo se corrompeu. Agora, irmão, eu vou combinar com vocês aqui que nos primeiros 10, 15 minutos aqui de ministração, eu vou te relembrar, porque tudo que eu falar aqui você já sabe. Então eu vou te relembrar a trajetória desse povo até aqui o capítulo 32. Você tem um pouquinho de paciência, mas vai valer a pena. Eu vou te relembrar a trajetória desse povo, do capítulo 1 do Êxodo até o capítulo 32. E você vai entender por que Deus está dizendo: olha, foi muito rápido, foi muito depressa. Então, lá em Êxodo, no capítulo 1, esse povo estava há 400 anos no Egito. Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 6, diz que após a morte de José, levantou-se um novo faraó, um novo rei no Egito, que não conheceu a história de José. Ele não soube como Deus usou José para abençoar o Egito na época da crise. E esse faraó então descobre que os hebreus são numerosos demais no Egito. São 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que daria aí aproximadamente um número de 3 milhões de pessoas. Faraó, com medo de uma revolução ou de uma rebelião, esse povo facilmente dominaria o Egito. Faraó então tenta parar o crescimento desse povo. Começa a afligir o povo. Ele quer construir 2 cidades, uma se chamaria Pitom, outra se chamaria Ramassés, seriam cidades celeiros, e ele vai usar mão de obra escrava dos hebreus, ou seja, vai escravizar os hebreus para fazerem tijolos e construírem essas cidades. E os hebreus que tinham alguma remuneração ainda, tinham que pagar imposto 2, 3 vezes mais caro que qualquer outro cidadão que morava no Egito. Faraó pensou: se eu afligir esse povo, eles param de crescer. Só que Êxodo, capítulo 1, verso 12, já mostra o tamanho do propósito de Deus para esse povo. Porque Êxodo 1,12 diz que quanto mais Faraó afligiu o povo, mais eles cresciam e se multiplicavam. Lá em Êxodo 1,12, Deus já estava mostrando: o meu propósito para esse povo é um propósito de crescimento e multiplicação. E não adianta que a aflição não para o meu povo. Quanto mais aflige, mais eu faço crescer e mais eu faço multiplicar. Se Satanás pensa que a aflição vai fazer essa igreja parar de crescer, se Satanás pensa que algum tipo de retaliação vai fazer essa igreja parar de crescer, quanto mais afligir, quanto mais perseguir, quanto mais se levantar, mais Deus faz crescer, mais Deus faz multiplicar, mais Deus faz a tenda alargar, porque quem tem promessa cresce debaixo de aflição. Faraó percebeu que a aflição não dava para parar o povo. Olha o tamanho da graça de Deus. Faraó então diz: olha, chama as parteiras do Egito.
Fala para as parteiras que vão ajudar as hebreias. Chamou elas e disse, olha, quando nascer menino entre os hebreus, mate imediatamente. Mas o texto diz que as parteiras temeram a Deus. Êxodo capítulo 1, a partir do verso 15. Sifrá e Puá temeram a Deus. E ao invés de matar os meninos, elas acalentavam e mantinham os meninos vivos. Eu aprendo que quem tem promessa pode até maquinar alguma coisa, mas quem era para atrapalhar acaba até ajudando, irmão. As mulheres mantinham os meninos vivos. Faraó percebeu que as parteiras não iam matar os meninos. Faraó então aumentou a ordem. Disse assim, olha, a ordem agora é a seguinte. Todo menino hebreu nasceu, se alguém vê, joga no rio Nilo. Jogue os meninos no rio Nilo. Nesse período de perseguição e matança de criança, Êxodo capítulo 2, uma família hebreia da tribo de Levi, cujo pai, o marido, cabeça da casa, chamava-se Arão. A mulher chamava-se Joquebede. Já eram pais de 2 filhos, a mais velha chamava-se Miriam, o mais novo chamava-se Arão. Esse casal vai ter um 3º filho no meio dessa perseguição e matança de criança. Não sabia o sexo da criança, não tinha ultrassonografia como hoje. Quando nasceu, percebeu-se que era um menino. Mas qual era a ordem de Faraó? Joga os meninos no Nilo. Então a mãe, no instinto de proteção, Joquebede, esconde o menino durante 3 meses. E o texto diz que o menino era lindo. Depois de 3 meses, não deu mais para esconder. Ela pega um cesto, ela tem um plano, passa betume no cesto, por dentro e por fora. Solta o menino no rio Nilo. Faz exatamente o que Faraó mandou fazer, só que de maneira diferente. Solta o menino no rio Nilo, no meio dos juncos. A irmã mais velha do menino fica olhando de longe. E milagrosamente o cesto vai parar na mão da filha de Faraó. Quando a filha de Faraó abre o cesto, diz, olha, esse menino é hebreu. Eu preciso de uma hebreia para poder cuidar dele. A irmã está olhando de longe e disse, se a senhora me permite, eu conheço alguém que pode ajudar. Ela disse, vai lá então busca essa mulher para amamentar o menino, que eu ainda vou pagar um salário para ela cuidar desse menino. E a irmã Miriam vai lá e chama a própria mãe Joquebede e diz, mãe, o negócio virou, porque além da senhora cuidar do nosso irmão, Faraó ainda vai pagar para a senhora cuidar dele. Irmão, eu aprendo que quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, quem era para matar financia até a faculdade. Outra coisa, o menino foi jogado no rio Nilo, onde muitas crianças morreram, ele encontrou vida. Porque quem está debaixo de propósito de Deus, onde muita gente morre, ele acha vida. O menino não recebeu nome até a adolescência. Quando ele era adolescente, por volta de 17 anos, deve ser mais ou menos isso, a filha de Faraó decide dar um nome para ele, Moisés. E ele vai ficar no palácio de Faraó até os 40 anos de idade, que era a idade que se atingia a maior idade naquele tempo. E até os 40 anos ele é instruído com toda a sabedoria e com toda a ciência do Egito. Mas ainda em Êxodo capítulo 2, Moisés vai visitar os seus irmãos na terra de Gósen. Vai visitar os escravos. E quando ele vê um hebreu sendo afligido por um egípcio, o chamado fala mais alto dentro dele, porque tem hora que o seu chamado vai gritar dentro de você. Quando ele vê o hebreu sendo afligido, ele erroneamente mata o egípcio e enterra na areia. O pecado dele é descoberto. Ele então vai ter que fugir para a terra de Midian, onde vai passar mais 40 anos da vida dele. Moisés fez exatamente o que Deus o havia chamado para fazer, só que na proporção e no tempo errado. Qual é o chamado de Moisés? Livrar hebreu da mão de egípcio. Só que não era para livrar um hebreu da mão de um egípcio. Era para livrar todos os hebreus da mão de todos os egípcios. Então Moisés fez exatamente o que Deus havia chamado ele para fazer, só que no tempo errado. Então aprendo que eu posso até fazer o certo, no tempo errado eu perco a razão. Moisés fez exatamente o que Deus havia chamado ele para fazer, só que no tempo errado e na proporção errada. Então ele tem que fugir para a terra de Midian. Quando ele chega em Midian, ele conhece algumas moças que apacentavam ovelhas, filhas de um homem chamado Jetro, também conhecido como Reuel, que vai dar no mesmo, é o mesmo significado do nome. A menina chamava-se Zípora, e ele então se casa com ela, Zípora, filha de Jetro, e constitui família, e tem 2 filhos, um se chama Gerson, o outro se chama Eliezer. Êxodo capítulo 3, verso 1, e apacentava Moisés as ovelhas do seu sogro Jetro atrás do deserto de Midian, quando ele viu uma sarça queimar e não se consumir. Moisés vai passar 40 anos no deserto. Ele passou 40 anos no Egito, agora passa 40 anos no deserto apacentando as ovelhas do sogro. E ele então vai enxergar uma sarça queimando. O interessante é que a sarça não se consome. Quando ele se aproxima, Deus brada com ele no meio da sarça e diz: Moisés, eu tenho uma missão para você. Você vai libertar o meu povo das mãos de Faraó, porque eu ouvi o clamor do meu povo.
Então Moisés vai passar agora os próximos 40 anos da vida dele, tirando o povo do Egito para conduzir a terra que Deus queria. Então foram 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos apacentando a ovelha do sogro e 40 anos guiando o povo de Israel no deserto. E eu gosto muito da definição que Moody dá acerca desses 3 períodos da vida de Moisés. Moody foi o maior evangelista do século XVIII. Olha a definição que ele dá. Moisés passou 40 anos pensando que era alguém. Depois passou 40 anos descobrindo que não era ninguém. E passou os últimos 40 anos aprendendo o que Deus pode fazer com um ninguém. Deus vira para ele e diz na sarça: arranca a sandália do teu pé, porque a terra que você está pisando é santa. Eu gosto disso aqui, irmão. Porque o texto de Êxodo 3 diz que Moisés estava apacentando a ovelha atrás do deserto. Se no deserto já é difícil, imagina atrás dele. Moisés estava no ermo. Só que quando Deus se manifestou, Deus diz: tira a sandália porque a terra é... Então o ermo ficou santo. Por quê? Porque Deus desceu nele. Eu aprendo que eu posso estar no pior lugar do mundo. Se Deus descer nele, a terra fica santa. Eu posso estar atravessando o pior deserto da minha vida. Se Deus descer nele, a terra fica santa. Imediatamente vira terra de milagres. Por que Deus manda Moisés arrancar a sandália do pé? Existem muitas conjecturas sobre isso. Eu vou te dar só mais uma. Aqui eu acredito. Na Bíblia você vai ver que quem é senhor anda calçado. Quem é servo, quem é escravo anda descalço. Lucas 15, quando o filho pródigo volta para casa, uma das primeiras ordens que o pai dá: tragam novamente uma sandália para o meu filho. Por quê? Porque ele recebeu o senhorio de volta. Quando Moisés está se aproximando da sarça, Deus diz: arranca a sandália. Por quê? Moisés, aqui só tem um senhor. Tira a sandália porque aqui você é servo. O senhor sou eu. Aí Deus vira para Moisés e diz: Moisés, eu tenho uma missão para você. Aí Moisés, não diferente de mim e de você, começa a contar para Deus as debilidades dele como se Deus não soubesse. Senhor, eu não sei falar, eu tenho dificuldade na minha língua, meus lábios são pesados. Senhor, eu tenho tanta limitação. Deus vira para ele e diz: fica tranquilo, quando eu chamo eu garanto. Vou colocar alguém para ser sua voz. Você vai falar para ele, vai falar para Faraó: vou botar seu irmão Arão. Aí Moisés diz: e quando perguntarem quem me enviou? Uma das respostas mais lindas da Bíblia: diga que o eu sou o que sou te enviou, Moisés. Êxodo capítulo 4, Deus diz: Moisés, eu vou te mostrar que quando eu chamo eu capacito. O que é que você tem na mão? Uma vara. Joga no chão, virou serpente. Pega a serpente, virou cajado. Moisés, coloca a mão no seu peito. Quando Moisés coloca e tira a mão, está leprosa. Deus diz: coloca de novo. Quando coloca e tira a mão, está restaurada. Moisés, se você jogar água no sangue, se você jogar água no chão, a água vai virar sangue. Por que Deus dá esses 3 sinais a Moisés? Deus estava dando 3 níveis de autoridade a Moisés para cumprir o propósito. Serpente, desde o Éden, representa Satanás. Quando o cajado vira serpente, vira cajado de novo, Deus está dizendo: Moisés, eu estou te dando autoridade no mundo espiritual. Satanás não tem poder para parar a chamada que eu tenho na sua vida. Não tem serpente que impeça você de livrar o meu povo. Quando Moisés coloca a mão no peito e a mão fica leprosa, depois fica restaurada de novo, Deus está dizendo: Moisés, você tem problema com a carne, seu lábio é pesado? Eu estou te dando poder sobre a sua carne. A carne não vai parar a chamada e o propósito que eu tenho na sua vida. Quando a água vira sangue, Deus está dizendo: Moisés, até a natureza vai ter que se submeter a você, porque quando eu chamo, eu capacito. Eu vou liberar a primeira palavra profética da mensagem. Se Deus te chamou, Deus vai te capacitar em todas as áreas do seu chamado. Eu estou liberando uma palavra profética aqui. Deus está te dando poder no mundo espiritual. Não tem demônio no inferno que possa impedir o chamado que Deus tem na sua vida. Deus está te dando autoridade sobre a carne. A carne não vai te vencer, é você quem vai vencer a carne. O chamado vai continuar. E se a natureza se revoltar, se o vento soprar, se a onda subir, Deus está te dando poder sobre a natureza, nem ela impede que o propósito se cumpra. Moisés dotado dessa autoridade em todos os 3 níveis. Êxodo capítulo 5, Moisés e Arão se apresentam diante de Faraó pela primeira vez. E dizem assim: viemos aqui libertar o povo. E Faraó diz: quem enviou? Aí Moisés diz: o eu sou o que sou.
Faraó diz, não conheço, vai embora daqui. Êxodo capítulo 5 e capítulo 6, por causa disso, Faraó aflige ainda mais os filhos de Israel. Aí o povo geme, aí o povo clama. Aí de Êxodo capítulo 7 até o capítulo 12, Deus chama Moisés e diz assim, vou mostrar para Faraó. Ele diz que não me conhece, ele vai saber quem é o eu sou o que sou. Eu vou enviar 10 pragas. Moisés, está muito claro no texto e com calma eu volto para falar sobre isso. Eu estou dizendo, o propósito das 10 pragas é revelar quem é o eu sou o que sou para Faraó. O negócio agora não tem nada a ver com o povo nem com você, Moisés, é eu e Faraó. Vou enviar 10 pragas. Na primeira delas, a água do rio Nilo se transforma em sangue. Faraó endurece o coração, não liberta o povo. Deus diz, Moisés, não tem problema. Eu sou o que sou. Eu mando uma segunda praga. Rãs começaram a sair do rio Nilo, invadiram todos os aposentos dos egípcios. Até a cama de Faraó foi tomada por aqueles anfíbios. Faraó endureceu o coração. Deus falou, Moisés, não tem problema. Eu sou o que sou. Vou mandar uma terceira praga. O pó da terra virou piolho. Faraó, mesmo coçando a cabeça, endureceu o coração. Deus falou, não tem problema, eu sou o que sou. Vou mandar uma quarta praga. Enxames de mosca invadiram todo o Egito. Não dava para tomar café, não dava para almoçar, não dava para dormir, porque as moscas invadiram o Egito. Faraó endureceu o coração. Deus falou, não tem problema, eu sou o que sou. Vou mandar uma quinta praga. Os animais dos egípcios começaram a morrer. Camelo, boi, jumento, cordeiro. Interessante é que os animais dos hebreus eram preservados, os animais dos egípcios morriam. Faraó endureceu o coração até com a morte dos animais. Deus falou, não tem problema, eu sou o que sou. Eu mando uma sexta praga. Os homens do Egito começaram a ter úlceras, machucados, estourados no seu corpo. Faraó mesmo todo machucado não quis libertar o povo. Deus diz, não tem problema, eu sou o que sou. Eu mando uma sétima praga. Deus mandou fogo do céu, caiu pedra fumegante. As pedras, a saraiva quebrava tudo que era do Egito, preservava o que era dos hebreus. Faraó endureceu o coração até com a saraiva. Deus diz, não tem problema, eu sou o que sou. Eu mando uma oitava praga. Moisés estende o cajado para o lado do deserto. Deus enviou uma nuvem de gafanhotos nunca vista na história. Comeram tudo que era dos egípcios, preservava o que era dos hebreus. Faraó endureceu o coração e falou, não vou libertar nem com gafanhoto. Deus falou, não tem problema, eu sou o que sou. Eu mando uma nona praga, eu já falei sobre ela aqui. Deus falou, Moisés, durante 3 dias, na casa dos egípcios não haverá luz. Vão andar apalpando, pegando nos móveis, não vai enxergar um ao outro. Mas eu te prometo, Moisés, que na casa dos hebreus haverá luz. Durante 3 dias, casa de egípcio toda escura, casa de hebreu brilhando, cheio de luz. Irmão, parece que esse texto, pastor André, parece que esse texto foi escrito hoje de manhã. Por quê? Porque se você sair pelas ruas do lote 15 de Belfor Roxo, tem muita casa dominada pelas trevas, mas na sua que teme ao nome do Senhor, resplandece o brilho da glória do Deus Todo-Poderoso. E só quem crê nisso ergue a mão, adore o nome de Jesus. Enquanto tem casa nas trevas, na sua brilha a glória do Deus Todo-Poderoso. Faraó não liberta o povo nem com as trevas. Deus diz, não tem problema, Moisés, eu mando a 10ª praga. E agora o negócio é o seguinte, agora ele vai libertar. Mate o cordeiro, passe o sangue nos umbrais da porta. O que sobrar do cordeiro, vocês não vão jogar fora. Vocês vão comer a cabeça, os pés e o intestino do cordeiro assado no fogo. Não pode ser nem cozido com água. Tem que ser assado no fogo. Se a família for muito pequena, chama outra para comer o cordeiro com vocês. Passa o sangue no umbral da porta e vocês vão comer o cordeiro com lombo cingido, sapato no pé e cajado na mão. Porque à meia-noite eu vou descer no Egito e o destruidor vai descer comigo. A casa que tiver o sangue do cordeiro, ele não entra porque eu não vou deixar. Vou passar por cima dela. A casa que não tiver o sangue, ele entra e mata o primogênito e agora Faraó liberta vocês. Deus instituiu ali a primeira Páscoa. Eu estou pregando para uma igreja que ama a palavra. Vocês sabem que Páscoa não tem nada a ver com coelho nem com chocolate. Páscoa no hebraico, Pêssar, e hebraico não é minha área, sou só um curioso.
Páscoa, Pessar ou Pessar, como você queira pronunciar, significa literalmente pular ou passar por cima. Páscoa é quando Deus passa por cima para livrar quem está embaixo. Casa que tinha o sangue, Deus passava por cima. Casa que não tinha o sangue, o destruidor entrava. E eu aprendi uma coisa, pastor André. Deus disse, vai ter morte no Egito. E até na casa dos hebreus teve morte. Só que na casa dos hebreus, quem morreu não foi o primogênito, quem morreu foi o cordeiro. Então morte sempre haverá, mas eu, igual os hebreus, preferi escolher que o cordeiro morra no meu lugar. Deus passou, os primogênitos começam a morrer, os egípcios começam a chorar. Faraó chama Moisés e diz, vai embora com esse povo daqui. Quando eles estão saindo, os egípcios começam a arrancar os seus pendentes, seus tesouros, vasos de prata, vasos de ouro. Começam a entregar para os hebreus e dizem, vão embora daqui, por favor, saiam da nossa terra. E esse povo então sai numa marcha triunfante, levando tesouros do Egito. Êxodo capítulo 13, verso 21 e 22. Durante o dia, Deus mandava coluna de nuvem. Durante a noite, Deus mandava coluna de fogo. Deus disse, não parem de caminhar. Êxodo capítulo 14, verso 1. Esse povo chegou na terra de Migdol. Acamparam diante do Mar Vermelho, do outro lado o deserto. De um lado um monte chamado Piairote, do outro lado um monte chamado Baal-Zefon. Quando o povo olhou para trás, viu a poeira dos carros de Faraó, porque Faraó endureceu o coração de novo e disse, vou lá trazer o povo de volta. Quando o povo viu que estava encurralado, um monte de um lado do outro, e Faraó atrás, e o Mar Vermelho na frente, o povo vai até Moisés e diz assim, Moisés, você nos arrancou do Egito para morrer aqui. No Egito tinha cemitério, no Egito tinha sepultura. E aqui, como é que vai ser esse negócio? Moisés, como um bom líder que era, vira para o povo e diz uma palavra profética. É uma das mais lindas do capítulo 14, verso 13 e 14 de Êxodo 14. Moisés diz assim, parai e estai de pé, e vede o livramento que hoje o Senhor vos dará. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão outra vez, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés libera a palavra para o povo, depois vai falar com Deus. Senhor, já liberei a palavra, como é que vai ser esse negócio? Deus diz, Moisés, por que clamas a mim? O que é que você tem na mão? Senhor, tem aquele cajado que tem hora que vira serpente. Deus falou, pois é, agora vai virar uma chave para abrir uma porta. Êxodo 14, 21, Moisés estende o cajado sobre as águas, e quando Moisés estende, o texto diz que soprou um vento oriental durante toda a noite e fez do mar terra seca. Quando o povo acordou, o mar estava aberto, muro d'água à direita, muro d'água à esquerda, e a terra completamente seca. Israel então entra e passa pés enxutos pelo meio do mar. Quando o povo chega do lado de lá, Êxodo 14, 27, Faraó viu o mar aberto e falou, vou entrar também. Quando ele entrou, Deus diz, Moisés, olha quem está entrando na porta que eu abri para você. Quando Moisés olha Faraó com o exército, Deus falou, Moisés, o que você tem na mão? Senhor, tem aquele cajado que tem hora que vira serpente, tem hora que vira chave. Deus falou, se ele é chave que abre do lado de lá, ele também é chave que fecha do lado de cá. Estende o cajado. Quando Moisés estende o cajado, o mar se fecha e afoga o exército de Faraó. Por quê? Porque porta que Deus abre para o povo dele, Faraó não entra nela. Porta que Deus abriu para você, Satanás não vai passar por ela. Porta que Deus abriu para essa igreja, não tem demônio no inferno que passe por ela. Levante a mão porque eu quero liberar a palavra profética. Porta que Deus abriu para você, Satanás não vai passar por ela, porque a porta é tua.